Olá, pessoal. Prazerzão estar com vocês aqui para o nosso 4º episódio do podcast Conversa no TEA. Sou o Fábio Coelho, psicólogo, especialista em TEA, supervisor internacional em ABA e diretor da Academia do Autismo. Continue acompanhando a gente, porque tem muitas novidades vindo por aí. E o nosso podcast é uma delas, né? Recém-nascendo, né? Nosso 4º episódio ainda. E um dos temas mais pedidos, né? Que muitos seguidores que nos acompanham pediram, é sobre a adolescência. Temos muito pouco conhecimento sendo divulgado sobre o autismo na adolescência. Então, para isso, eu convidei hoje, né, nossas convidadas especiais aqui, a psicóloga especialista em ABA, a Leidiane Fernandes, e a Mariana, que é psicopedagoga, e a T, profissionais da Clínica Mosaico, da nossa clínica. Então, tudo em casa, né? Um prazer estar recebendo vocês aqui, Leidiane, Mariana. Fiquem bem à vontade, com certeza vai ser um papo bem bacana aqui sobre autismo, ABA, práticas baseadas em evidências, os desafios no dia a dia. Vocês que trabalham em equipe como supervisora e AT também, acho que tem muito a contribuir hoje. Sejam muito bem-vindas à Academia do Autismo. Vou começar aqui pela Leidiane. Leidiane, quem é você, né, para quem está acompanhando? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Então, eu me chamo Leidiane Fernandes, né? Eu formei aí lá em 2017 e atuo na área aí do analista comportamental desde essa época, né? Dentre as minhas formações, né, como o Fábio já citou ali, eu tenho uma formação em ABA e estou fazendo 2 certificações internacionais, né, que é a do PRT, que são práticas pivotais ali, de tratamento pivotais, né, as mais essenciais, que prioriza a alegria da criança, né, a motivação, e a outra que é a do IBA, né, para me tornar aí certificada internacionalmente em ABA. E, mais recentemente, né, a Leidiane falou um pouquinho só sobre o currículo dela, mas recentemente foi promovida na clínica, né, hoje é a coordenadora do nosso núcleo ABA, né, assumiu esse compromisso de elevar a qualidade da ABA na Clínica Mosaico, né, Leidiane? Parabéns aí. Obrigada. Mariana. Então, eu me formei em pedagogia, né, e eu queria mais, eu não estava me identificando ainda com a pedagogia. Quando eu conheci a psicopedagogia, através de uma pessoa que me orientou, que me mostrou, e logo em seguida eu fui ganhando, né, querendo novos conhecimentos. Aí foi onde eu fui para neuropsico, né, fiz a análise do comportamento, e Deus me presenteou com um filho autista, né, e isso daí só foi fazendo com que eu estudasse mais. Foi onde eu caí, assim, de paraquedas, né. A inclusão me escolheu, na realidade, né. Seu filho tá com quantos anos? 10 anos. 10. Gui tá com 12 e Fernandinho com 7, os meus. Então, a gente tá com idades parecidas. Bem né? parecidas, Desafios, com certeza, muitas histórias em comum, Verdade. principalmente na inclusão escolar. Né? Uhum. E entrando na adolescência, né? Entrando na Então, adolescência, que é o maior tema, desafio. Sim. Acho que pode contribuir, se você ficar à vontade, também com histórias pessoais também e como mãe, os desafios que você... As expectativas, né, em relação a essa idade que tá por chegar, né? Eu tô compartilhando isso com você, o Gui tá com 12 anos. Então também a gente tá criando essas expectativas da entrada da adolescência, né? A gente fala muito em ABA para crianças, né? Se a gente pegar agora aqui, abrir as redes sociais, a gente vai ver 70%, 80% de posts de conteúdo sendo publicados. Se a gente abrir jornais acadêmicos, revistas acadêmicas, a quantidade de artigos, de pesquisas sendo realizadas, né? A gente teve uma pesquisa recentemente na clínica com crianças, com público infantil, e é a maior temática. 70%, 80% dos conteúdos e pesquisas são realizadas em cima do público infantil, ao ponto da análise do comportamento ela ter recebido até uma espécie de categorização, né? Um estereótipo ali de que ela é uma terapia infantil. A gente vem divulgando muito conteúdo para desmistificar isso, né? Como que vocês veem isso? Você também, Leidiane, como que vocês percebem isso no dia a dia? Vocês percebem que já mudou alguma coisa ou que as pessoas ainda continuam entendendo que a ABA ela é infantil? A gente já conseguiu algum passo nesse sentido de conscientização? Só para contextualizar, eu acredito, né, que a ABA ela é uma ciência contínua e as nossas crianças crescem.
Então, em algum momento, a gente vai precisar também olhar para esses adolescentes, né? O que a gente tem aí acerca da adolescência é que realmente os diagnósticos aumentaram, né? E a ciência tem seus estudos mais voltados realmente para o público infantil. Mas também, por hora, né, o que a gente está vendo aí nos estudos mais atualizados é que a aba, ela também serve para intervenção tardia, né? Tem estudos, tem protocolos voltados também para esse público. Então, acredito que também as nossas crianças crescendo, os profissionais devem se qualificar e olhar também mais para essas áreas. Eu acho que falta, sim, mais estudos, faltam profissionais qualificados para essa área, mas que está crescendo, sim, atualmente. Por que será que isso ocorre, né? Eu fico me perguntando, assim. Talvez o primeiro estudo da aba, né, aquele estudo mais famoso lá da década de 80, com o Lovász, né, foi com crianças de 2 a 4 anos de idade, né? Foi o estudo que popularizou a aba, talvez venha daí, não sei. Mas realmente a gente percebe essa marca da aba ser associada ao público infantil. E até mesmo por conta, né, de antigamente, que existia aquele... se caracterizava como autismo infantil. Então, acho que veio muito daí, né? Atualmente, a gente tem algumas nomenclaturas que mudaram de acordo com o DSM. Então, isso agora está mais claro para a gente, né? Até as novas nomenclaturas mesmo em relação ao autismo, né? As categorias, os níveis de suporte, eu acho que isso ficou mais claro agora. Eu acho que a aba agora também ela está sendo mais conhecida, né? Porque antigamente a gente ouvia um mito. A aba não funciona para todo mundo. A aba, né, é como se fosse específica mesmo. E hoje a gente vê que não é assim, né? Quando a gente começa a conhecer a análise do comportamento, você vê que ela abrangeu, que ela cresceu. Então, antigamente tinha muito esse mito, né? A questão da pessoa falar que não funcionava, que eram outros métodos que no caso, a criança ficaria enrijecida, robótica. E, na realidade, não é assim que funciona. Eu acho que hoje, como tudo cresceu, tudo abrangeu, né, ampliou, as pessoas elas têm buscado mais, elas têm estudado mais sobre isso e é onde a aba ganhou conhecimento. Perfeito, faz sentido. E o aumento dos diagnósticos também traz isso, né? A gente está tendo um aumento grande, né, de números de diagnósticos. E muitos adolescentes sendo diagnosticados agora, né? Especialmente nível de suporte, por conta dessas mudanças diagnósticas mesmo que ocorreram, né? Especialmente com o DSM em 2013, que mudou o conceito para o espectro, e aí dentro dessa amplitude do espectro, inclusive a gente está aqui falando de adolescentes, mas a gente, é tão complexo falar somente de adolescente e TEA, que as estratégias de intervenção são completamente distintas, né? Pode estar falando aqui de um treino totalmente estruturado, ensinando habilidades como, por exemplo, vida de autonomia, né? Como arrumar a cama, colocar o lixo para fora, né? Se vestir, se cuidar, né? Para uma vida mais digna. E, ao mesmo tempo, a gente pode estar falando de uma psicoterapia para nuances da comunicação mais sutil, né? Entre os pares, por exemplo, com adolescentes. Então, o espectro ele é muito amplo, né? E isso acaba trazendo essas mudanças também que ocorreram nos últimos anos. Na Clínica Mosaico, por exemplo, a gente sempre focou também no público infantil, né? Sim. E agora a gente está buscando um espaço para abrir um centro focado em adolescentes e público adulto, porque muito acontece nesse movimento que a Leidiane falou. As nossas crianças crescem, né? Hoje a gente já tem quantos adolescentes lá na clínica? Muitos adolescentes, né? E que precisam de um trabalho mais voltado para esse público, né? Você é AT de um adolescente? Sou AT de um adolescente. E a gente vê também essa questão das dificuldades, né? Como é que a gente vai trabalhar com eles? A análise do comportamento, ela traz isso pra gente. Porque não é algo que a gente faz de qualquer jeito. Tem um plano de intervenção, são intervenções específicas para cada um, igual você falou, né? O autismo em si cada um, né? O autismo, ele é único, né? Para cada um. Então, assim, trabalhar com adolescentes tem as dificuldades, muitas das vezes sociais, da comunicação, né? Onde entram as dificuldades, porque eles estão começando a se conhecer, a entender o mundo, são várias propostas dadas para ele. O que eles vão querer ser,
formação profissional, tudo isso inclui. E tudo isso traz barreiras para eles. É onde a gente entra, né, trabalhando essas intervenções todas, né? Muito legal, né, a Marina pontuar isso, porque quando a gente está nas intervenções ali diretamente com adolescentes, é importante a gente considerar aí 3 pilares, né, que são importantíssimos. A gente não pode desconsiderar quando a gente fala de aba na adolescência, né? É o autoconhecimento, o quanto aquele adolescente ele sabe dos desafios dele, né? O quanto ele está consciente do autismo, a percepção de si e dos outros, que é a questão da assertividade, né? A gente tem muito essa questão. Até os treinos de assertividade a gente faz muito, né, Mari? Muito. Como é que a gente aplica esse procedimento para ensinar esse adolescente a ter essa assertividade consigo e com os outros, né, que estão à sua volta? E também as questões de vida independente, né? E quando a gente fala desse público, é muito legal porque, gente, a gente ensina desde vestir-se, a usar o dinheiro, a ir ao shopping, a fazer uma compra no fast food. Então, essa intervenção, ela é muito ampla, né? E isso que a gente deve considerar aqui um ponto importantíssimo. O quanto essa intervenção vai trazer qualidade de vida para esse adolescente. O quanto isso vai modificar a vida dele, dando dignidade a ele, né? Isso é um ponto muito legal que a aba nos traz, né? E isso é um serviço capaz de ser oferecido por clínicas especializadas, né? É raro, né? O que é raro. É raro. E assim, se a gente for falar de aba de alta qualidade para o público infantil, a gente já está falando de algo que é um percentual muito pequeno de serviços que são oferecidos com alta qualidade. Com o público adolescente, que é algo ainda mais incomum, né? E como vocês estão trazendo, é uma preparação profissional completamente distinta. O profissional que ele é analista do comportamento, ele precisa ir além de só ser analista do comportamento. Ele vai precisar entender a topografia que ele vai atuar. Então, se ele vai atuar com o público autista, ele vai precisar se dedicar a conhecimento desse público, né? Então, não é porque ele tem a base analítico-comportamental que ele sabe atuar com autismo, né? Ele precisa entender o público, entender quais são as categorizações, quais são as principais demandas, quais são os protocolos de avaliação. Então, ele precisa dominar também esta área, né? E ele precisa dominar o público, a faixa etária que ele vai atuar. Então, o profissional que se especializa com o público de intervenção precoce, ele é especialista naquela área. O profissional que se especializa com o público adolescente é completamente diferente a dinâmica, né, do trabalho. E a gente tem muito poucos profissionais especialistas nessa área, né? A gente vê muito ainda terapias soltas com o público adolescente, a gente vê muito uma terapia que a gente chama de consultórios interligados, né? Um consultório aqui de psicologia, o outro de TO, o outro de fono, que são associados muitas vezes, eles podem até estar dentro do mesmo espaço, ou não, às vezes são consultórios que o espaço ele é diferente, né? Mas podem até estar dentro de um mesmo espaço, né? Mas não tem um trabalho interdisciplinar. Um trabalho único, né? Um planejamento único, né? Não sei se vocês vivenciam isso, se vocês veem isso também, né? Aí fora, que é o que a gente tenta colocar no modelo mosaico, né? Que é ter um caminho único de estratégias, né? Mas é difícil a gente ver isso hoje em dia, né? Isso é verdade. E eu sinto na pele isso, né? Porque o meu filho faz terapias soltas. E eu sinto falta dessa intervenção, desse planejamento. Eu sinto falta desse feedback, da troca, né? Um tem um tipo de planejamento, um tipo de intervenção, outros são de outras formas. E parece que a linguagem é totalmente diferente. Então, e eu me sinto desamparada, porque eu não tenho aquele retorno. O que você vai trabalhar em casa? Eu trabalho com ele porque, né, eu venho me especializando, então eu já tenho uma base de como fazer. Mas a terapia solta, para quem não sabe, por exemplo, uma mãe, ela se sente desamparada. Sim. Porque ela não tem aquele feedback, aquele retorno, aquele período, né, que deveria ter aquela troca com aquele profissional, ela não sabe onde o filho dela evoluiu, onde ele estagnou, se regrediu, né? A gente não tem isso. Então, isso me faz falta dessa equipe,
de todo mundo estar falando uma linguagem só. Isso faz falta para mim. E para o meu filho também. Porque, bem ou mal, ele tá assim, a tia fala isso, a outra fala aquilo, né? Ele realmente... E ele já tem esse entendimento. Tem coisas que ele fala para mim que eu falo, gente, mas e aí? A linguagem, aonde entra? Sim. Sabe? A comunicação, aonde fica? Então, assim, a equipe multidisciplinar, quando ela vem bem estruturada, ela não vai amparar só o adolescente, ela vai amparar a família inteira. E isso é importante, né? Sim. E é o que você tenta colocar no seu trabalho, né? É o que eu tento colocar. Você não conseguiu ainda no local que oferece o serviço para o seu filho, você tenta colocar no seu dia a dia para que as famílias não passem pela mesma coisa que você. Né? É o que me motivou também, viu? Também tive essa dificuldade lá no começo com os meus filhos e acabei fundando a clínica, começou com consultório, fundando a clínica para que as outras pessoas não passem pelo que a gente, enquanto pai, passa. É verdade. Nós temos dados, né, em relação às terapias ecléticas, né? Que é essa que a gente chama, essas terapias soltas, né? Eu faço psicólogo lá na cidade tal, TO na outra cidade, e aqui eu quero o AT aqui na Mosaico agora, né? A gente fica tentando alinhar como a gente pode oferecer o melhor serviço dentro, né, do que a responsável está nos solicitando. Porém, é muito difícil a gente conseguir alinhar isso. Sempre o que a gente orienta vamos tentar trazer essas terapias todas para um só lugar. Porque assim a gente consegue a comunicação devida e o tratamento em aba, né? Que é a intensidade, né? É a integridade no tratamento, que é a questão da ética, né? Não só envolve os profissionais, mas como é que eles vão tratar as tuas questões enquanto responsável, né? E também tem um plano de ensino individualizado mais completo, né? Que venha ir de acordo com as tuas necessidades como mãe e também considerando as necessidades do adolescente. Perfeito. Como que a gente pode montar, então, esse planejamento, digamos assim? Se a gente recebesse um adolescente hoje, para quem está assistindo, tentar entender qual seria o norte, assim, vamos tentar bolar um norte aqui, por mais que a gente não tenha muito, assim, passo a passo para isso, né? Mas, poxa, recebemos um adolescente para um atendimento, né? E chegou para o serviço. O que a gente pode fazer, assim, quais seriam, assim, os passos que são importantes para a gente garantir a qualidade do trabalho, que não pode deixar de ser feito, e muitas vezes os pais, ao nos ouvir, vão poder, inclusive, saber se a intervenção lá que ele está realizando, que ele está pagando, está funcionando, é adequada ou não. Qual seria um caminho, então, para um trabalho de alta qualidade? Primeiro, a gente vai receber, né, as demandas dessa família, né? Quais são as demandas dessa família? A partir daí, a gente vai tentar traçar ali, né, o vínculo com esse adolescente, né? O terapeuta vai ter o objetivo de criar um vínculo com esse adolescente. Depois a gente pode pensar ali, a partir da anamnese, eu acredito que a gente já possa pensar em qual protocolo a gente vai utilizar atendendo às demandas, né, daquela família. Quando a gente fala de intervenção com adolescente, a gente tem que priorizar protocolos que nos tragam funcionalidade para esse adolescente, protocolos que estejam ligados a habilidades funcionais, né? A gente tem alguns protocolos base aí de habilidades funcionais, né? Aqui no Brasil é o que a gente mais utiliza, é a EIFOS, né? A gente tem até que ter certo cuidado quando diz a idade, né? Que seria o mais indicado ali para a utilização desse protocolo. Mas o que a gente pode trazer é que ela é baseada em habilidades para a vida, né? Aquelas habilidades que o adolescente vai precisar para desenvolver a qualidade de vida diária, as qualidades de vida diária. É isso que a gente tem que pensar, né? É um protocolo que se alie a essas expectativas da mãe e também do próprio adolescente. Isso, e do próprio adolescente. Perfeito. Depois da avaliação, a gente tem a questão do vínculo, que é importante, que você trouxe, e tem uma coisa que até ia te perguntar, como que é essa questão do vínculo no seu dia a dia, né? Que eu considero um ponto tão importante de uma intervenção de qualidade, principalmente com adolescentes, porque
Se a gente não constrói vínculo com o adolescente, ele bate o pé que não quer mais fazer a intervenção e acabou. Não adianta. É igual escola. Jeito. Se o adolescente diz que não quer mais estudar, você vai fazer o quê? Você vai forçar ele a entrar na escola? Verdade. Sabe? Não vai funcionar. Né? Acabou ali. Você precisa ter esse vínculo para ter a motivação para que o ensino possa respeitar o que a gente chama, né, de estado ali de confiança, de segurança. Atualmente vem se falando tanto, né, em feliz, engajado e motivado, né, relaxado, mas a gente tem vários conceitos aí que envolvem esse estado para o aprendizado, estado de flow, né, que é quando a pessoa ela está bem no ambiente, confortável, diante de um ambiente de segurança e confiança, né? Ela percebe que está num ambiente reforçador e aí a partir disso a gente pode ensinar essa pessoa. Isso é muito utilizado em psicoterapias desde a época lá freudiana, né? A relação terapêutica. Mas atualmente a ciência, as evidências vieram comprovando a importância disso e também aspectos sociais, né? Aspectos da sociedade mesmo, principalmente relacionados a questões éticas, que vão nos dizer que eu não posso forçar uma criança e que o ganho de habilidades não pode estar acima da ética, né? Eu tenho um estado ali ético, primeiro de assentimento, de confiança, de ética, para depois eu ter a eficiência do trabalho, né? E como que é essa construção do vínculo, né? Porque a teoria, ela é bonita, né? Ela é mas ela é desafiadora no dia a dia, né? É muito desafiadora, né? Então, não é fácil realmente, né? A gente primeiro tem que mostrar para eles que eles precisam ter segurança na gente. O primeiro ponto é mostrar que eles estão seguros, que eu estou ali como amiga, que eu estou ali para ajudar. E se eles geralmente têm a noção de que eles são autistas, né? Que eles têm as limitações deles. Então, a gente usa isso. Você tem a sua limitação, eu estou aqui para você ultrapassar elas. Entendeu? Eu estou aqui para isso. Então, a gente vai construindo vínculos. Não é um vínculo de uma hora para outra, né? Um dia a gente chega levando um jogo, outro dia a gente vai vendo o que tu gosta e a gente vai começando num diálogo e daí a gente começa a fazer essas trocas. E o diálogo acaba confissões, né? Não, eu gosto muito disso, tem como você me levar? Então, daí a gente já viu que ganhamos, né? Porque ele começou a confessar aquilo pra gente, daquilo que ele mais gosta, daquilo que, né, que faz bem. Então, a gente primeiro tem que ter isso. Passar primeiro a segurança, dizer que você está ali, você é o suporte para as dificuldades, você está ali para mostrar que ele pode ser independente, que vai avançar. E palavras de afirmações, né? Não consegui ainda, eu não consigo. Você consegue, você é inteligente, você vai que eu tô contigo. E é muito legal, né, que quando a gente fala sobre até a questão do suporte externo, que a gente trabalha essas habilidades, né, as dificuldades deles, a gente vê a dificuldade na questão da socialização, né, lugares muito tumultuados, lugares que eles talvez não iriam. A gente vai aos pouquinhos, vamos, é como se fosse um passo de cada vez, né? A gente chegou até aqui, vamos até ali, vamos ali no restaurante do shopping, vamos, tá cheio, não, mas vamos só um pouquinho, vamos ver como é que é, e a gente vai dando passinho de formiguinha. É um trabalho, né, que você não vê resultado de um dia para o outro, mas é algo prazeroso, e começa tudo com a questão deles se sentirem seguros. Eu acho que isso é o mais importante. É legal quando você chega e eles olham e falam assim, chegou. Tipo, né? Não tô sozinho. Sim. E isso, para mim, é muito importante, que eu vejo que ali ele descansou, né? O adolescente em si, ele se sente seguro. Isso é o retrato do vínculo, né? É o retrato do vínculo. Eu costumo dizer que é assim, a expressão que a pessoa faz quando você chega. Ou quando ela chega num consultório, né? Se for no caso de uma psicoterapia, ou no caso de um trabalho na clínica, ou quando você chega na casa ou na escola da pessoa, né? No seu caso como AT, né? É a expressão que a pessoa faz quando te vê. Né? Ali você vai ver se o vínculo está estabelecido ou não. Eu acho até muito bacana, Fábio, quando você vê que o adolescente em si, ele tem uma barreira tão grande, mas que ele fala assim, se você for, eu vou. Então, ele ultrapassa os limites dele, os medos dele, pela questão da segurança. E isso, sabe, não tem preço. Você fala assim, caramba, conseguiu. Ele conseguiu, né?
desenvolveu. Isso é muito bacana. E tem uma coisa que as pessoas deixam às vezes de lado com adolescentes, principalmente quando a criança cresce, né? Você atende a criança e ela vai crescendo, e as terapias com autismo, elas não têm um período de alta, né? Muitas vezes é durante anos, né? E o vínculo, ele deixa de ser muito com a família. O vínculo, ele é sempre com a criança também, mas o consentimento, ele é muito mais voltado para a família, com o público infantil. E já com adolescentes, né, o seu compromisso ali com os dados, o seu compromisso com a confiança, com o assentimento, ele passa a ser com o adolescente. Por mais que, de uma forma legal, né, a família ainda tem um direito sobre aquele caso, o seu trabalho, ele passa a ser muito de confiança com esse adolescente, e você quebra essa confiança quando você começa a comentar coisas sobre esse adolescente, passar coisas que ele espontaneamente confiou em você para te passar, e você quebra isso passando para os pais. Muitas coisas que nem os pais sabem. E você acaba absorvendo isso por conta desse vínculo, dessa relação bem consolidada, né? E esse vínculo, ele é fundamental, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas que a gente não pode quebrar com o público adolescente. Primeiro, a gente utilizar esse assentimento, ou seja, avaliamos, aplicamos lá a EIFOS, né? Qualquer um dos cadernos da EIFOS. Para quem não conhece, a EIFOS é um protocolo que tem 6 cadernos independentes, é muito robusto. A gente tem o Essential for Living, que tá, né? A gente estava até conversando essa semana que anunciaram que vai sair uma tradução em português, né? Para o Essential for Living, que é um outro protocolo bem bacana também para o público. No autismo nível 1 de suporte, a gente tem Social Skill Solutions, tem o SocialSev, dentro da psicologia tem os próprios inventários e testes da psicologia, tem os testes de habilidades sociais que podem ser utilizados, né, com o público também. Utilizamos esse instrumento, montamos o PEI, o nosso plano de intervenção, a gente vai sentar com o adolescente e vamos, perceba como com crianças a gente vai sentar com a família. Com os pais. Né? Com o adolescente, lógico que você vai também apresentar esse plano, porque a família precisa consentir, inclusive assinar esse plano, né, legalmente, ali, a prestação do serviço. Mas você vai sentar com o adolescente antes, você vai mostrar o que você avaliou, você vai mostrar os objetivos, você vai perguntar para ele. Olha, você está percebendo que isso aqui a gente pode melhorar? O que você acha? Qual desses aqui você acha mais difícil? Por qual você gostaria de começar? Qual desses objetivos é o mais importante para você? Qual é o mais desafiador? Qual é aquele que você está achando muito difícil? Você gostaria de começar por esse? E aí a gente vai chegando ali num consenso, né? Porque é natural que alguns objetivos o adolescente ele pode achar que ele não precisa, ele pode achar que é muito difícil, né? E a família, e o terapeuta, e a escola, né? Tem ali um consentimento de que é importante ele aprender. Ele ainda não tem essa consciência, né? Mas você vai sempre tentar, então, iniciar por aqueles objetivos que já há um assentimento do adolescente e, ao mesmo tempo, ele vai adquirindo a confiança no trabalho, ele vai percebendo, muitas vezes, que outros objetivos vão ser importantes para ele e, naturalmente, ele não vai necessitando ser forçado a trabalhar alguma coisa na intervenção que ele não assentiu. Logicamente, aqui falando de níveis de suporte 1, nível de suporte 2, né? Onde a gente tem essa capacidade cognitiva, esse autoconhecimento para participar das tomadas de decisões. Então, essa participação e não quebrar o sigilo que o adolescente trouxe para você de algumas coisas da vida dele, passando isso para os pais, isso é fundamental. Quando a gente necessitar passar algumas coisas para os pais, vão ser sempre, primeiro, para preservar o próprio adolescente, preservar a saúde dele, a vida dele ou de outras pessoas, né? Questões relacionadas a abuso, questões que são muito importantes que a família esteja sabendo, né? Até por dever nosso. E também coisas para a melhoria, né? Da intervenção. E aí essas coisas a gente pode conversar, inclusive, com o adolescente. Olha, isso aqui eu acho muito importante conversar com a sua mãe. Então a gente vai pedir permissão ali para o adolescente para conversar com os pais sobre alguns pontos, né? Isso é muito cuidadoso, a gente precisa ter muito cuidado com isso, senão a gente coloca todo o trabalho, joga todo o trabalho fora, né? Nós precisamos ter, né? Essa grande diferença quando a gente fala de um PEI para crianças e um PEI para adolescente, né?
O consentimento é quando os pais têm que aceitarem aquilo, né? Pai, eu tô colocando esse plano, esse objetivo aqui no PEN, tudo bem? Então eles vão lá e assinam, né? O consentimento e o assentimento é diferente. Eles têm que ter também a visão do adolescente, né? O que ele acha sobre aquele objetivo. Isso é muito legal. São estudos atuais que a gente está, né, tendo cada vez mais aí sobre o assentimento, a importância do assentimento, sobre as intervenções. Eu acho legal a gente trazer um pouquinho também sobre os desafios em relação a esse público, né? Quais são os desafios que a gente tem quando a gente trabalha com o público adolescente. E eu gostaria de pontuar, assim, um desafio muito grande que a gente tem é a questão da falta de intervenção na infância, né? Quando esse adolescente vem sem ter feito uma intervenção, sem ter feito essa intervenção precoce que a gente chama, Sim. né? Tem até perguntas sobre isso aqui, viu? Tem umas perguntas aqui que chegaram do público aqui. Mas pode seguir. Ou até ter feito algum tipo de terapia, mas de repente foi uma terapia eclética, né? Sim. Uma terapia solta. E a gente tem muito esses desafios. Outro desafio importante que é legal pontuar é sobre os marcos do desenvolvimento, né? Quando a família se alinha às expectativas em relação aos marcos do desenvolvimento, aqueles protocolos que priorizam a idade. Por exemplo, 1 ano tem que fazer isso, 2 anos já tem que falar alguma coisa. Então, quando a gente... as famílias querem comparar esses indivíduos, né, com autismo em relação a marcos de desenvolvimento, a gente perde muito, né? A gente tem na clínica responsáveis que nos perguntam acerca da alfabetização, por exemplo, né? Tem 6 anos de idade, como vai ficar a alfabetização nesse caso, né? Já que é uma idade ali que a criança típica estaria aberta para alfabetização. São desafios assim que aparecem na prática clínica, né? E principalmente quando a gente fala de adolescentes. Por incrível que pareça, o grande número de adolescentes que a gente atende na clínica, os responsáveis questionam acerca desse ponto, né? Ele tem que aprender o que agora? Né? Priorizam habilidades acadêmicas em vez de habilidades funcionais. Mais de desafio. Assim, então, trazendo até sobre a questão da intervenção na infância, a gente vê que é complicado porque os sinais do autismo eles ficam muito mais visíveis quando chega na fase da adolescência, porque depende da base que ela teve lá atrás, da intervenção, né, de como foi construído esse alicerce para elas. Então, quando chega na fase da adolescência, se ela não teve aquela base bem formada, o autismo para ela na adolescência se torna algo mais, como é que se diz, desafiador. E aí envolve questões, né, da sexualidade. Sim. Vai envolver questões que, assim, a gente aprende habilidades sociais e principalmente a lidar com a nossa sexualidade muito de uma forma informal, né? E como o adolescente tem essa dificuldade de aprendizado informal, de uma forma geral, né? O adolescente, ele aprende conversando com os colegas, ele aprende vendo, né, vídeos, vendo filmes, ele aprende lendo, então ele vai pegando ali, vai se conhecendo a partir disso, né? Assim se dá o desenvolvimento, né, do conhecimento a respeito do nosso organismo, das mudanças corporais dessa fase, né? O que é apropriado, o que não é apropriado, como entrar em contato com uma pessoa, como não entrar, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é paquera, quem que eu posso paquerar, quem que eu não posso. Tudo isso vai se dando de uma maneira muito informal, com conversas com pequenos grupos de amigos, né? E a gente não tem muito isso com os adolescentes. Muitas vezes eles não têm os grupos de amigos para conversar sobre esses pontos, eles não têm esse entendimento tão abstrato, né? Que envolve um conhecimento mais simbólico, né? E falta ali uma conversa, muitas vezes falta uma estruturação para esse aprendizado, né? E aí o organismo cresce e o conhecimento em relação a essas mudanças não acompanha, acaba sendo um momento bastante desafiador. São muitas transformações em pouco período de tempo, né?
para os adolescentes, né? São as nuances, né, das habilidades sociais que normalmente o adolescente desenvolve sem dicas, né? A gente vai ali pelo feeling. E é diferente na adolescência típica. A gente tem aí treinos de habilidades sociais, né? Estudos robustos sobre as competências sociais que a gente tem que desenvolver para iniciar uma conversação, chamar alguém para sair, né? Habilidades básicas de comunicação, que muitas vezes esses adolescentes não têm. Mas isso são adquiridos através de treinos, né? Justamente lá no plano de ensino individualizado. A gente observa de acordo com algum protocolo que a gente aplicou, os desafios que esse adolescente apresenta e a gente alinha isso com o treino de habilidades sociais, né? A gente tem no Brasil, né, a Zilda e o Almir Delprete, né, que falam muito sobre as competências sociais. É bem legal a gente até pesquisar mais sobre o assunto, porque é isso que a grande maioria dos autistas, né, de suporte nível 1 precisam, né? É a grande diferença, por exemplo, dos autistas de suporte nível 3. O que a gente vai priorizar ali enquanto ensina, né? Quando a gente fala de autismo de suporte nível 1, a gente está falando ali de adolescentes que conseguem se comunicar, né? Não precisam de uma mediação muito grande, vamos dizer assim. Quando a gente fala de autismo moderado, por exemplo, eles já precisam de um suporte, de uma mediação maior, né? De uma mediação acerca da comunicação. E quando a gente fala de autismo de suporte nível 3, a gente está falando daqueles autistas que têm dificuldades na vida independente, de autonomia também, né? Acerca das intervenções no autismo de suporte nível 1, que a gente pode trazer aí, a grande maioria precisa passar por uma avaliação, né, que priorize as habilidades sociais, que é o grande... Sociais, emocionais, envolvendo toda essa área, né, de sexualidade também. Né? Que é os grandes desafios, né? E quando a gente fala dessas habilidades sociais, a gente está falando de um amplo contexto, né? É muito grande, envolve desde comunicar-se, habilidades... que envolvem um ambiente social, isso, se encaixa dentro das habilidades sociais, né? Todas as habilidades que envolvem ali lidar com os outros, né? Habilidades sociais e emocionais. Quando a gente fala de autismo de suporte nível 3 já na adolescência, né? Quando esse adolescente já chega pra gente ali com essa demanda, a gente tem que priorizar as habilidades funcionais, aquilo que vai fazer mudança na vida dele mesmo, que vai trazer prioridades para a qualidade de vida dele, né? São prioridades distintas, né? Prioridades distintas, dependendo do nível de suporte. O nível de suporte é sempre individual, mas dá para a gente conceituar, tentar entender mais ou menos assim, né? Geralmente a prioridade nos níveis mais altos de suporte, eles vão muito mais para a parte funcional, de vida independente, autônoma, né? De cuidar de si, de tomar conta da própria vida, né, da vida em comunidade, da vida escolar, né, do impacto, então, desses ganhos no seu dia a dia, né? E já nos níveis de suporte 1, a gente sabe o quanto é a questão da aceitação, do autoconhecimento, do construir relações mais fortalecedoras para todos, né? Conseguir ser mais assertivo, conseguir defender seus direitos, conseguir agir adequadamente, fazer e manter amizades, construir relações, se preparar aí para o mercado de trabalho, conseguir também se defender de abusos. Então a gente tem uma série de mais habilidades voltadas para a área social e emocional, até para prevenção de estresse, prevenção de ansiedade, prevenção de depressão, são todos com índices altos, né, na área do autismo nível 1 de suporte, né? E a terapia de habilidades sociais, ela tem muito, muito conteúdo, né? A Leidiane citou a Almir e a Zilda Delprete, tem muito, muito conteúdo para a gente poder fazer um trabalho bacana, assim, desde a avaliação até, se precisar, a gente... e aí, logicamente, que precisaria do trabalho psicológico, né? Mas se precisar trabalhar dessensibilização sistemática, respiração diafragmática,
relaxamento de Jacobson, trabalhar a imaginação de cenas junto com o relaxamento para ir fazendo com que o autista ele vá ganhando autoconfiança, simulações e roleplays, né? Onde você simula situações sociais para que depois, lá na vida real, o adolescente ele tenha melhor repertório, melhor preparo para aumentar as chances dele agir de uma forma reforçadora para si e para os outros envolvidos, né? Então são os chamados treinos de habilidades sociais e tem muito, muito material aí para a gente trabalhar. Então são, como a gente começou falando, né? Uma complexidade muito grande o mundo do autismo. Então a gente precisa ter esse olhar sempre individual para não sair categorizando, por exemplo, como que é o trabalho de adolescentes autistas, né? Depende, né? Depende do nível, depende da avaliação individual para a gente poder montar a melhor estratégia. Por isso que a aba funciona, porque ela vai sempre se adaptar ao indivíduo. Ela é uma ciência para cada um, né? Para cada um a gente vai se organizar de uma maneira, né? E você, Mariana, quais outros desafios vocês têm aí no dia a dia com adolescentes? Então, tem a questão da rigidez. A adolescência, o autismo na adolescência, ela traz muita rigidez porque eles já têm aquilo formado dentro deles, daquilo que eles querem, daquilo que eles são, daquilo que eles não vão abrir mão. Então, quebrar esses paradigmas, essa rigidez, é um desafio, assim, que eu acho que é o mais desafiador, né? Essa questão. Sim. A terapêutica, ela com o autista, ela é mais desafiadora, né? Por conta dessas ideias fixas, né? E geralmente é a queixa que a família já vem trazendo pra gente, né? É a rigidez. Como é que eu vou fazer ele lavar uma louça porque ele não faz isso? Sim. Né? Essa rigidez já chega, né, como queixa principal. Então, como é que eu vou fazer se meu filho lavar a louça se ele nunca lavou uma louça, né? E aí a gente vê também o papel da família em relação a esses aspectos, né? O quanto essa família fez algo também para produzir funcionalidade naquele indivíduo, né? Porque às vezes chega como uma demanda, mas a família não se coloca como protagonista da vida daquele adolescente, né? Se coloca ali à parte, à distância, e vê o profissional muito como o professor mesmo, né? Falta essa colaboração, acredito, também. Tem que buscar sempre esse trabalho em parceria, né? Isso. Com os familiares, né? Assim como as crianças, né? Eu tenho umas perguntas para vocês que o pessoal mandou. A gente anotou algumas aqui. A primeira é se o adolescente ele vai conseguir evoluir, mesmo não tendo nenhum tipo de atendimento, ou seja... Tá começando do zero. A pergunta, pelo que eu entendi, não é nem se está começando do zero, é sem intervenção se o adolescente ele vai desenvolver por conta da maturação, né? Das mudanças que o próprio corpo tem nessa fase, né? O que vocês me dizem a respeito? É uma pergunta, né, que às vezes até existem responsáveis que negam os sinais de autismo, por exemplo. Não, essa criança ainda não faz isso porque ainda não passou pela fase de maturação do desenvolvimento infantil, né, típico. E isso não é uma realidade quando a gente fala de crianças, né, atípicas. A gente tem que priorizar a intervenção, sempre, né? Não vai ter como essa criança... Ela pode desenvolver de acordo com o ambiente, o que ela está aprendendo, ou se ela não tiver essa habilidade, ela não vai aprender, né? Mas a intervenção, sem dúvidas, é o melhor caminho. Isso é importantíssimo, porque a gente tem, assim, a terapia, ela é desgastante para a família também. Né? Imagina uma criança que começou uma intervenção precoce com 1 ano e meio, né? Esse adolescente, a família, ela está nesse processo no mínimo há 1 década. E muitas vezes são trabalhos diários, né? Todos os dias. A gente, por exemplo, tem famílias que ficam 2, 3 horas na clínica todos os dias. E vem de Búzios para São Pedro da Aldeia, vem de Araruama, vem de Rio das Ostras. Então, assim, passam por 2, 3 municípios, viajam 20, 30 quilômetros todos os dias, né? Então, você imagina isso ao longo de 10 anos. O que acontece geralmente, né?
a família ela precisa passar por um processo ali de resiliência, de entender que é uma maratona mesmo, senão a própria família acaba ficando mais descrente em relação ao processo terapêutico. E muitos acabam acreditando que, poxa, passou da infância, passou da fase da neuroplasticidade, né? Passou da fase onde tem o potencial ali dos ganhos, e muitas vezes acaba não acreditando nas terapias nesse momento aí da adolescência. Às vezes até antes, dependendo do desgaste físico e mental, né? Vem uma certa desesperança em relação às intervenções. Isso acontece principalmente porque a gente tem muitas intervenções de baixa qualidade também, que realmente não produzem resultado, né? Então as famílias muitas vezes já passaram por várias intervenções. Estão cansadas de ver que não está funcionando. E aí na adolescência parece que isso se junta com outros fatores, né? Como a saída da adolescência, da infância, né? Esse cansaço de longa data, né? E também a questão do autismo infantil, que acaba trazendo muitas vezes a visão de que o adolescente ele não precisa mais de terapia, né? Então, muito importante você trazer essa questão de que as intervenções na adolescência, elas, sendo bem feitas, vão produzir resultado. O ser humano, ele aprende ao longo de toda a vida, não é só na infância, né? Nós estamos aqui hoje, vamos sair daqui e aprendemos alguma coisa. Verdade. Né? Então, acho que isso é uma mensagem importante da gente deixar, né? E nós temos dados científicos de que a APA funciona também, né, na intervenção tardia, não somente ali na infância, né? A gente precisa trazer mais serviços para essa área. Sim. Né? Eu não posso me dar o luxo de só atendo criança, não. Sim. Eu atendo desde a infância, né, até esse indivíduo crescer. Porque a gente precisa olhar também para esse aspecto, né, da adolescência. Fábio, até com relação ao que Leidiane estava falando sobre a questão da intervenção, até baseado na pergunta, os pais também, eles têm essa questão, né? Não deu sinais do autismo, e vai deixando o tempo passar. E isso acaba prejudicando a criança. Mais tarde, quando se torna adolescente, que ela se depara com vários confrontos, com vários desafios, isso acaba complicando a vida dela. Por quê? Assim como vem aumentando também a demanda do diagnóstico do autismo, também é muito difícil diagnosticar um adolescente, até por conta do mascaramento social, porque eles camuflam, porque eles querem interagir na sociedade, eles querem. Então, o que a família faz? Ele não deu sinais, vai deixando, vai protelando, né? E quando chega na adolescência, ele automaticamente faz o quê? Eu quero estar inserido no meio da sociedade. Então, ele vai fazendo com que aquilo realmente fique camuflado. Né? Ele se camufla ali. E isso traz para ele um desgaste emocional muito grande. Aí é onde entra a questão de depressão, distúrbios alimentares, entre tantas outras coisas, e é onde a família corre, não, eu acho que meu filho tem alguma coisa. Por isso que muitas das vezes ocorre o diagnóstico tardio. Sim, perfeito. A outra pergunta é para você. Como fazer meu filho aceitar o AT? Aceitar a presença ali, muitas vezes, principalmente no nível de suporte, né? Não aceita. Não aceita por conta do impacto disso para o grupo social, né? De ter alguém ali, um adulto do meu lado, né? Não preciso de ninguém. Sim, se eu ouvir. Eu já ouvi. Mas então, como eu falei lá atrás. Primeiro, você mostra que você não está ali como suporte. Eu não sou sua babá, né? Porque eles precisam entender isso. Eu não tenho uma babá. Eu tenho alguém que vai me ajudar a ultrapassar os meus limites, as minhas limitações, né, os meus desafios. Então, a gente já chega assim, sendo bem claro até, porque o adolescente de nível 1, de suporte 1, ele consegue manter, né, essa comunicação, uma comunicação funcional. Então, a gente já chega mostrando para ele que a gente está ali como suporte mesmo e não como babá. Que vai ali e faz para mim. Não vai ali e faz para mim. Sim. Né? Isso vai muito da atuação do próprio AT, né? Próprio AT. Também conseguir ficar na chamada zona de desenvolvimento proximal, né? Isso aí. Em Vygotsky, né? Puxando aqui um outro autor da pedagogia, né? Você não pode nem se aproximar demais, né? Para ser invasivo e dar um suporte desnecessário, porque aí você está prejudicando não só o desenvolvimento do adolescente, mas também causando prejuízos para o grupo social, né? É verdade, até porque quando chega na adolescência, querendo ou não, adolescente, eles têm um negócio de zoar, né?
zoar, tô brincando. Só que a gente percebe que como o autista em si, eles não entendem geralmente o duplo sentido da situação, né? O que é um sarcasmo, e isso afeta eles. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, né? Com a zona de amizade, até onde você tá ultrapassando, até onde você pode ir, até onde você vai fazer com que ele se sinta constrangido. Então a gente tem que ter toda esse cuidado. E para essa atuação do AT ser tão importante, né, e tão eficiente no dia a dia, né, existe um papel que a gente não falou ainda, que é fundamental, que é o papel de supervisor, né, desse trabalho em aba, que a gente considera essencial para um dos principais indicadores da alta qualidade da intervenção, é essa troca de experiências e essa supervisão com um profissional com mais experiência, né. No caso, a gente tá aqui com a supervisora e com o AT, né? Como que é no dia a dia vocês, assim? Eu acho que se vocês estão aqui as duas é porque vocês se dão bem, né? É um trabalho em equipe, né? Verdade. Mas como que é, assim, no dia a dia esse trabalho? Você traz o caso, o que você prepara para trazer o caso para a supervisão? Como que a supervisora, ela consegue te ajudar no dia a dia? Você percebe a importância do trabalho? Como que é isso para quem está nos assistindo? Essa relação. Aproveitar que a gente está aqui com a equipe completa, né? Que é raro, né? Eu com meu supervisor, a Mariana com o supervisor. Verdade. Se eu não tivesse essa supervisão, eu acho que ia estar lascada. Mas só para explicar para o pessoal, né? Eu dou supervisão, né, para as supervisoras da clínica, né? Nós temos hoje 3 supervisoras e a Aria que está entrando agora. A Leidiane coordena o núcleo aba e é uma das supervisoras, né? E as nossas supervisoras, elas que ministram a supervisão para os ATs. Então, a Leidiane, que é a responsável pelo seu caso, e está te supervisionando semanalmente, né? Verdade. Então, os meus desafios, ou o que acontece, até mesmo o que aconteceu de bom, né? Evoluiu, é uma vírgula, mas pra gente é alegria. Eu faço um diário de bordo, eu já tenho esse costume de ter esse diário de bordo, né? Eu já trabalho com um diário de bordo há muitos anos, então para mim é o que me dá né? Evoluiu aqui, evoluiu ali, para mim, né? Onde você realiza os registros diários. É isso aí. Então, a gente tem essa supervisão semanal, mas eu tenho esse contato com a minha supervisora, no caso com a Leidiane, diário. Toda hora eu mando mensagem, às vezes é 6h pouca da manhã, então assim, e o suporte que ela me dá é muito bom. Esse suporte, ele é muito bom, porque me dá segurança naquilo que eu estou fazendo e me tira dúvidas de quando será que eu posso ir até ali ou eu tenho que parar? Né? Então ela me dá esse feedback. Não, Mari, você pode andar mais um pouquinho. Não, Mari, olha aqui, você não pode mexer. E essa troca é muito legal, porque esse acesso que ela me dá, para mim, é ótimo, né, Lidiane? 9h da noite, 10h da noite, 6h da manhã. Fora, vou cobrar hora extra. Fora as supervisões, né? Que a gente tem uma supervisão semanal ali. Às vezes dura mais que 1 hora, às vezes ultrapassa, mas é assim mesmo, né? Esse serviço para adolescente acontece muitas coisas nas entrelinhas, né? É um serviço diário, né? De intensidade. A gente tem aí a característica da aba, né? Entre 25 a 40 horas semanais. A gente vai reduzir isso porque é adolescente? Não. A gente vai fazer esse serviço com o que a aba nos indica, né? Que são os estudos que referenciam essa quantidade de hora. Então, diariamente ocorrem desafios, né? E a gente tem que estar ali. Às vezes, não está escrito nos procedimentos, né? A gente sabe o que a gente vai ensinar. Mas o que eticamente a gente faria nessa situação? A gente tem que observar, tem que ter opiniões, né? Para saber qual o melhor caminho a gente deve seguir ali no momento. Verdade. Isso é importante porque, assim, quantas horas você fica com ele por dia? Por dia, 5 horas. 5 horas todos os dias. Por mais que o supervisor ele vai descrever todos os procedimentos de ensino, de treinos, com crianças isso já não acontece. Com adolescentes, então, onde o comportamento ele é muito imprevisível, não tem como, no seu dia a dia, você ter todo um direcionamento, né? Vão acontecer mudanças, alterações, novas contingências, perguntas, curiosidades,
dificuldades, desafios no dia a dia que não estava no planejamento. Daí a importância do não só do AT atuar como um aplicador ABA, mas ele ter conhecimento para, até um certo nível, tomar decisões que vão acontecer ali no dia a dia. Porque tem coisas que não dá para você aguardar para passar para o supervisor depois. E ali, no dia a dia, que acontece, né? Por isso a importância, ao meu ver, é uma questão minha, assim, porque a literatura, ela aponta a necessidade de 40 horas, um curso de 40 horas para um aplicador ABA, né? Alguns falam em 60 horas, que eu também acho muito, muito pouco, né? A gente busca, e é o que eu acredito, que o AT ele precisa ter um nível de conhecimento para poder tomar decisões no dia a dia e atuar sob supervisão, né? Por exemplo, o seu currículo é um currículo de profissional, não é um currículo, né, de uma pessoa que está iniciando na área. Não, você tem uma bagagem, você tem psicopedagogia, quantos cursos você tem na área? Eu nem mandei Eu acho que mais de 20 cursos. Assim, você está pronta para atuar e a supervisão, ela te auxilia, logicamente, com a Lidiane que traz essa experiência da análise do comportamento, da avaliação. Então, é sim um trabalho que existe uma hierarquia ali, mas essa distância de conhecimento, ela não pode ser tão grande ao ponto do profissional que está lá no dia a dia não ter um nível de conhecimento para fazer uma avaliação funcional, para construir um bom vínculo, para mudar alguma estratégia a partir de novas possibilidades que surgiram, para encontrar possibilidades de ensino que o adolescente trouxe ali na hora, porque senão a gente perde 5 horas até você conseguir levar para a supervisão para no outro dia planejar. E não só isso, às vezes a gente toma decisões erradas e prejudica o adolescente, né? Porque a gente vai tentar ali solucionar e não consegue no dia a dia, acaba agindo errado, né? Bom, bacana, bom pegar essa experiência de vocês enquanto supervisora e AT, né? Isso, acho que para o pessoal que está assistindo, inclusive quem estiver assistindo que quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, se quiser deixar alguma pergunta para nós, só colocar aqui na caixinha de perguntas que eu e a nossa equipe vamos estar respondendo também, porque é um tema muito importante, né? E com certeza aqui na própria Academia do Autismo, a gente tem o curso de habilidades sociais que pega o público adolescente com a professora Mariana Serve, né? Professora excelente, fala muito sobre esses pontos que a gente trouxe aqui, né? Mas a gente também não é o único curso que a gente pega esse público, né? E na formação avançada em ABA que a gente vai trazer todos os públicos, aí passa pelo público adolescente e fase adulta também. Mas são poucos conteúdos, né, sobre o público adolescente, então tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana para quem está nos acompanhando. Então deixe suas perguntas que a gente vai estar respondendo vocês também. Que mais, gente? Mais algum ponto importante para passar? Em relação ao aplicador, né? Não tendo o AT só como um aplicador, mas como um técnico também, que é capaz de olhar, observar e atuar também, né? Isso é importantíssimo. Quando a gente abre uma supervisão, eu, nas minhas supervisões, não tento só falar o que é para fazer, né? Mas eu tento contextualizar com a realidade da semana, o que foi que aconteceu, quais aspectos a gente pode fazer uma inferência. E eu acredito que trazer essa visão não só de aplicador ABA, que a gente atualmente vê muito, mas também de uma visão técnica, né? Que, como você está vendo, a Mariana é muito qualificada. Então, ela tem já esse olhar potencial aí de fazer essa inferência também, né? É fundamental porque, assim, as clínicas estão... Você vai pegar um valor de 1 hora de intervenção ABA, os valores são altíssimos. Tem planos de saúde que estão arcando aí com tratamentos caríssimos. E aí as clínicas colocam o valor da hora lá embaixo, procuram um estudante, né, de pedagogia, de psicologia, às vezes nem estudante, para conseguir pagar 1 hora mínima para aumentar a lucratividade, e a intervenção cai muito a qualidade. Então, assim, o profissional que vai estar no dia a dia com o adolescente, com o autismo, ele precisa ter um nível de conhecimento para atuar adequadamente e atuar sob supervisão, né? E aí, logicamente, que esse profissional ele vai ter 1 hora ali no seu dia a dia de trabalho, que é o valor de 1 hora de profissional, né? Então, é importante a gente bater nessa tecla, porque isso acaba afetando toda a qualidade do trabalho. A gente fala muito sobre a importância da supervisão, a gente fala muito sobre exigências, às vezes até exigências absurdas em relação
o trabalho do supervisor, por exemplo, a necessidade de mestrado para atuar como supervisor, tantas horas para atuar como supervisor, e a gente às vezes deixa o profissional que está no dia a dia com o adolescente 5 horas todos os dias, né, com um nível de conhecimento que não tem nível de conhecimento nenhum ali para poder aplicar. Então não faz sentido, né? Tem que encontrar um equilíbrio aí entre a equipe, né? Que mais, gente? Eu tenho uma coisa que eu acho importante também a gente conversar, que é essa relação, porque a gente fala muito sobre o AT, mas o vínculo entre vocês, as duas, só de vocês estarem aqui, já demonstra isso para o público, né? E quando eu perguntei para vocês a forma como vocês conversaram, que vocês conversam no dia a dia, né? Demonstra o quanto a relação entre vocês é uma relação positiva, uma relação reforçadora. E isso parte do supervisor. Porque sempre o profissional que ele está hierarquicamente ali liderando, né? Ele tem essa responsabilidade maior de garantir uma qualidade na comunicação. Por mais que a gente saiba que parte das duas pessoas, essa construção, né, o líder ele tem uma responsabilidade maior para dar a escuta, para fazer um acolhimento adequado, para construir uma relação saudável com um ambiente seguro. O meu supervisor, inclusive, costuma dizer que a própria supervisão ela é uma espécie de psicoterapia. Ela é uma espécie de, assim, você tem que ter um vínculo com a pessoa, senão a pessoa não vai, ou o AT, ele vai não te passar as coisas, e aí o supervisor depois fica brabo, né, porque os dados não estão compatíveis com o que ele está observando, mas muitas vezes sou eu o supervisor que construiu isso, porque se você cria um clima hostil, você criou um clima hostil, o AT ele pode ficar amedrontado de passar alguns dados, poxa, aqui eu acho que gera uma cobrança excessiva, né? Acho que aqui eu errei, então eu não vou mandar esse vídeo. Ou, não, eu acho que o aluno está demorando muito para aprender, então eu vou alterar aqui os dados para o meu supervisor ficar feliz e ver que o aluno avançou. Então, assim, isso acontece muito, muito, muito. Mas isso é muito por uma questão de relação. Se você constrói uma relação igual a de vocês, que é uma relação de qualidade, uma relação naturalmente habilidosa e principalmente genuína, né? As coisas fluem e a importância dos dados é fundamental para o trabalho, né? Então a relação entre ambos é fundamental, né? Verdade. Eu acho assim que no momento em que a gente tem a troca, ela já me deixa muito à vontade, porque ela fala, Mari, eu acho que é assim, assim, sabe? O que tu acha? Então, quando tem essa troca, eu falo, nossa, então eu tô livre para falar aquilo que eu penso. Aí ela fala mesmo, né? Como você convive, é mais fácil você me passar aquilo que tu convive e eu te dar as instruções. E isso para mim é norteador, sabe? Então eu me sinto super à vontade com ela de poder falar, de chegar, de pedir, e aí, não tô sabendo. E aí, o que eu faço? Eu me sinto à vontade de falar isso, né? De contar as minhas debilidades. Olha, Jane, eu acho que eu não vou conseguir isso daí. O que você acha? Aí ela vem me dando um norte. Eu acho que essa troca, né, essa via de mão dupla, eu acho sensacional, porque eu me sinto muito à vontade de trabalhar com ela, né? Eu até falo, ai meu Deus, me leva junto. Porque eu entendo a questão do respeito. Eu tenho muito respeito por ela, porque eu entendo que a questão da hierarquia, eu entendo que ela está acima de mim. Eu entendo que ela é que vai prestar contas, né, de mim. Se eu fizer alguma coisa de errada, ela é que vai responder. Então eu tenho esse respeito por ela. E eu acho essa troca muito bacana, né? É até gratificante trabalhar assim com ela. É bom, né, Lidiane? É o que eu tento passar, né, para todas as minhas supervisionandas, né? A honestidade com aquilo que elas estão lidando. Eu passo os procedimentos, eu busco saber a opinião. O que você acha? Dá para fazer isso? Não dá? Tipo, pensa em outras estratégias, né? Mas sempre busco essa proximidade, né? Essa honestidade mesmo com o nosso trabalho, né? Eu acredito que a ética e o profissionalismo estão acima de tudo, mas também essa proximidade que a gente tem que ter como ser humano ali, né? Em relação ao outro. Verdade. Perfeito, gente. Olha, que papo bacana, hein? Falamos aqui sobre autismo, diagnóstico, as mudanças no diagnóstico, né? E o quanto isso impactou no aumento
de diagnósticos nos adolescentes com TEA e também o quanto as crianças estão crescendo, o tempo está passando e cada vez mais a gente precisa ter profissionais preparados para trabalhar com o público de adolescentes. Falamos sobre os desafios da adolescência, habilidades sociais, habilidades que envolvem a sexualidade, já nos níveis de suporte maior, a importância de habilidades para uma vida digna, né? O ensino de habilidades de vida em comunidade, de independência, de autonomia, né? Preparação também para a vida adulta, né? Que é uma fase de transição. Falamos sobre a relação entre você, supervisor, AT, os desafios do AT, a questão do vínculo também com os adolescentes, a importância da parceria com a família. Eu acho que a gente trouxe todos os pontos importantes aqui, né? Com certeza deve ter ficado algum, porque o tema é muito vasto, mas quem está nos acompanhando pode deixar as perguntas também. Temos bastante conteúdo disponível sobre adolescente na Academia do Autismo. Falei aqui também do curso da Mariana Serve, mas temos outros conteúdos gratuitos nas redes sociais, vídeos no nosso canal do YouTube também. E muito provavelmente é um tema que vai voltar aqui ao nosso podcast, né? Sim. Em algum outro momento a gente vai voltar a falar sobre a temática, né? Então acho que a gente vai ficando por aqui. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Voltem sempre, né? Primeira vez que vocês vêm na Academia do Autismo, né? A Clínica Mosaico fica duas quadras, né? Na Academia do Autismo, mas tem muitos terapeutas que não tinham vindo aqui ainda, né? As instituições são a parte, né? Então, que bom que vocês vieram. Voltem mais vezes, com certeza, para gravar outros conteúdos para gente, preparar outros materiais também. Então, fiquem à vontade aí para dar um tchauzinho pro pessoal que está nos acompanhando. Eu espero voltar, né, com novidades aí lá também no Núcleo ABA da Clínica Mosaico. Eu sempre estou ali empenhada em trazer o melhor do que a ABA nos oferece, né, sempre nos atualizando. A gente vem aí em busca de novos protocolos, enfim. E eu gostaria de agradecer, né, a participação. Foi muito legal, muito especial esse momento, né, poder compartilhar isso aqui com o meu supervisor e com a minha supervisionada. Até a próxima. Eu sou só tirar uma foto, então. É verdade. Eu só agradeço, né, a Deus pela oportunidade, né, até porque trabalhar, né, como AT é desafiador, mas vale a pena. Ter uma equipe de suporte também vale muito a pena, melhor do que trabalhar sozinho, sabe? Dar cabeçada. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero voltar, né, Leidiane? É isso, obrigada. Com certeza. Depois que vem a primeira vez, não sai mais. Então, com certeza, outros convites vão surgir. Gente, brigadão, viu? Para vocês que estão nos acompanhando, continue acompanhando os conteúdos do nosso podcast, também nas redes sociais da Academia do Autismo. Acompanhe as nossas redes sociais e a da Clínica Mosaico também, que com certeza tem muitos outros conteúdos de qualidade por lá. E até uma próxima. O nosso podcast ainda é um bebezinho, com certeza tem uma vida longa aí pela frente e os nossos próximos episódios serão ainda mais fantásticos. Um grande abraço e até lá, gente!